Nós convidamos o senhor Gilson Cambuim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso. Como vocês viram no início, e os senadores que chegaram a posteriori, foram convidadas outras instituições que estavam, inclusive, relacionadas, mas não responderam aos convites da comissão. Então, paralelamente, foi feito esse convite ao senhor Gilson Cambuim, que é uma representação muito importante como presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso, e ele participará também como convidado. Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos. Bom dia a todos. Senador Chico Rodrigues e o senador Irã, cumprimento a todos que participam aí da comissão e aos senadores presentes. Eu acho que no contexto aí de que a atividade, no caso, garimpo, é um segmento da mineração, é uma atividade legal, e ela possui título minerário e uma licença ambiental, a qual ela traz compromissos e responsabilidade ao meio ambiente. As extrações que ocorrem dentro das áreas indígenas, elas são vistas como extração ilegal, ela não é uma atividade prevista, passível de regularização perante a Agência Nacional de Mineração. Então, o ponto que eu vou abordar aqui é mostrar um pouco e falar um pouco sobre a atividade garimpeira, que é uma atividade lícita e prevista em Constituição, no Código de Mineração, no Estatuto do Garimpeiro, na lei da PLG, entre tantas outras questões. Bom, a organização hoje do cooperativismo mineral, ela se dá, primeiramente, a gente tem os cooperados, os garimpeiros que atuam nas suas frentes de lavra. Em seguida, a gente tem as cooperativas que fazem todo o papel de regularização, de orientação, organização e acompanhamento a esses cooperados, a esses garimpeiros que estão atuando nas suas atividades. Aí temos as federações que atuam, no caso, no contexto de absolver todas as demandas das cooperativas e complementá-las com os trabalhos. E temos também a OCB, que é a Organização do Cooperativismo Nacional, aí, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que trazem todo o trabalho de orientação quando a atividade é desenvolvida por meio de cooperativas. A OCB ela não é específica da atividade mineral, ela atende todo o cooperativismo mineral, desde crédito, trabalho, entre outros segmentos. O segmento mineral dentro da OCB é apenas um dos segmentos econômicos lá, e aí a gente conta também com a OCB no trabalho e na atuação, principalmente no que tange a gestão da cooperativa, no que tem a capacitação para uma gestão mais elaborada. A atividade garimpeira, quando ela é desenvolvida por meio do cooperativismo, a gente atua com a questão da parte da saúde do garimpeiro. Então, é sempre visado uma parceria com as secretarias municipais de saúde, e o período da pandemia que a gente passou recentemente foi um ponto que mostrou isso claramente. A gente teve dezenas de regiões que desenvolveu parceria entre as cooperativas e as secretarias de saúde municipal, ou até mesmo as secretarias, as regionais de saúde. No caso, na Matista do Sul, no Amapá, lá na região da Cogal, no Pará, aqui no Mato Grosso, foram várias regiões. Então, o cooperativismo ele traz esse fortalecimento, traz essa preocupação com a questão da pessoa, do ser humano, do garimpeiro que está ali desenvolvendo a atividade. Uma outra questão que a gente tem na parte quando se trata da atividade de forma legalizada é a preocupação do meio ambiente, cujas cooperativas fazem ou têm seu próprio viveiro para poder fornecer as mudas, não só para a atividade realizar o trabalho de recuperação, mas como também para a população e o público de forma geral. Então, isso, no caso, traz e mostra o quanto a atividade garimpeira é preocupada com as questões ambientais. Um
Um outro ponto que a gente traz quando o cooperativismo, quando a atividade é desenvolvida por meio do cooperativismo, é um ato de intercooperação e aonde a gente busca as parcerias com o cooperativismo de crédito para auxiliar os cooperados da atividade mineral com as questões financeiras, desde educação financeira, orientações e tudo mais, para que eles possam ter aquela receita, uma aplicação e uma forma de investir esse capital para o seu futuro, quanto também uma melhor aplicação no uso dele perante a nossa sociedade. Com apenas esses três projetos, essas três linhas, a gente mostra o quanto o cooperativismo mineral é preocupado com os objetivos do desenvolvimento sustentável e também nisso ele aborda muito as questões do ESG, que daí, no caso, traz um pouco mais essa preocupação com a gestão. A gente viu anteriormente na apresentação da Noro, uma parte que está começando a ficar bem clara, eu acho que para quase todos, que é a questão de que as cooperativas elas são responsáveis hoje pelas frentes de lavra, pelo processo de extração, juntamente com os seus cooperados são responsáveis pela extração. As cooperativas elas atuam nessa gestão e nesse apoio aos seus cooperados. E aí tem a parte da comercialização, que daí são outras instituições que atuam nesse processo. Nesse contexto, para que fique mais claro que todos possam compreender um pouco como que geralmente é feita uma atividade garimpeira, geralmente é feito um diagnóstico da área, porque na lei fala que a atividade garimpeira ela poderá ser desenvolvida sem prévios trabalhos de pesquisa. Porém, a forma com que o garimpeiro costuma diagnosticar essa referida área, às vezes ela não gera e não são dados palpáveis, como é, no caso, as pesquisas feitas no alvará de pesquisa, nos relatórios finais de pesquisa. É um diagnóstico porque a gente trabalha com os minerais garimpáveis, que são do elúvio, alúvio, colúvio, são materiais que é uma complexidade um pouco maior. Após feito esse diagnóstico e a área estando devidamente legalizada, iniciados os trabalhos onde é tirado a primeira camada de solo, que é onde está o banco de semente, conhecido como material orgânico, separado o material estéril e chega-se na faixa mineralizada, que é onde o garimpeiro manuseia esse material, movimentando ele para a caixa e tirando esse concentrado da caixa e depois fazendo o resumo do ouro em ambiente fechado. Quando se tem a utilização de mercúrio, é atendido o protocolo de Minamata, que é um dos protocolos que o Brasil assumiu, onde tem que reduzir, se possível eliminar, e quando manuseado tem que ser feito em circuito fechado com todos os mecanismos de segurança que a Noro tem nesses protocolos do projeto, por exemplo, Garimpo 4.0, para poder estar mostrando e apresentando. Com esse trabalho feito, o ouro apurado é compartilhado entre os envolvidos no processo e aí se destina-se à parte da comercialização. Bom, no contexto, como a gente falou anteriormente, a gente tem o processo das licenças, a atividade garimpeira, ela tem compromisso com o meio ambiente, porque a área ela é licenciada e ela traz responsabilidades. E aí, com isso, a gente tem, após a atividade, as cavas estão abertas. A gente precisa se desenvolver um nivelamento de solo. Após o solo nivelado, a gente vai, no caso, trazer novamente aquele material orgânico que foi inicialmente separado, traz o material orgânico, distribui ele no solo novamente, e aí é feito um plantio, e de acordo com cada área, é feito, no caso, o seu trabalho de recuperação. Essa da imagem, por exemplo, era uma área de pastagem que retornou de novo ser pastagem. A gente pode observar que em todas as imagens, praticamente, eu estou falando sempre da mesma área, que tem os pés de imbaúba ali atrás, que fica fácil de visualizar isso. Então, é possível desenvolver a atividade garimpeira e, ao mesmo tempo, ser uma atividade que ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com o ser humano envolvido, ela se preocupa com a economia nas regiões onde elas estão inseridas.
Eu gosto de trazer um pouco essa mensagem, porque não importa o cenário que a gente está, a sua vida sempre será por meio das escolhas que a gente faz. A gente citou um pouco aí, a gente está vendo aí a questão do que está ocorrendo nas áreas indígenas, a questão da extração ilegal. E isso, nenhuma das instituições até o presente momento se mostrou favorável a isso. E é um problema, a gente tem seres humanos envolvidos no contexto, a gente tem, no caso, culturas, igual o senador colocou ali a questão da cultura indígena, que deve e precisa ser respeitada, mas no contexto, quando a gente vai falar do estado de Roraima, a gente pode perceber isso, são informações da Agência Nacional de Mineração, existe apenas 2 permissões de lavra garimpeiras legalizadas lá dentro do estado. Porém, requerimentos de permissão de lavra garimpeira, ou seja, títulos minerários que estariam em fases para legalização, são em torno de 301 títulos. Então, eu acredito que a gente tem que dar um olhar para verificar como que estão essas situações, tanto no órgão ambiental, que é o órgão regulador da parte que é a parte das licenças, quanto às vezes o processo, o trâmite na Agência Nacional de Mineração. Se a gente for falar da mineração industrial dentro do estado de Roraima, a gente tem, voltado ao ouro e ao diamante, apenas uma concessão de lavra, mas a gente tem cerca de 195 autorizações de pesquisa, que são títulos da mineração industrial que vai passar por uma fase de pesquisa até chegar nessa fase da concessão de lavra, e a gente tem cerca de 726 requerimentos de pesquisa. Então, ou seja, a gente consegue perceber, pela essa questão dos títulos minerários, que a gente tem espaço para ter uma mineração totalmente legalizada, uma mineração justa, uma mineração organizada para que essa população possa, no caso, ser beneficiada com os recursos minerais que lá existem. E nesse contexto, a gente vai, no caso, conseguir sanar a questão dos impactos ambientais, porque a mineração e a atividade garimpeira, ela traz esse compromisso, ela tem essa responsabilidade, né? Os envolvidos ali se comprometem, e a questão do impacto cultural, aí sim a gente vai ter, no caso, a comunidade indígena sem esse trâmite ocorrendo lá dentro, sem a extração ilegal ocorrendo lá dentro, se conseguir conduzir todos esses para os espaços que é permitido a legalização, né? Agora, um outro ponto muito relevante, aproveitando aqui a questão da nossa da audiência, é que o nosso país precisa ampliar o conhecimento geológico que a gente tem, porque ampliar, trazer a público melhor os estudos que hoje possui, igual a Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, através do Serviço Geológico Brasileiro, conseguir, no caso, promover e ampliar mais o nosso conhecimento, a gente vai ter extrações muito mais responsáveis, muito mais objetivas e tendo os bens minerais muito mais, principalmente para atender as gerações futuras. Então, assim, essa é a apresentação que eu tenho a fazer nesse momento e comunicar que hoje a legalidade do processo de sustentabilidade e, de fato, a extração ilegal, ela não agrega nem para as comunidades onde isso está ocorrendo e muito menos para a nossa sociedade, para a distribuição de renda justa, na questão da arrecadação dos impostos, e isso é uma das questões que a FECom contra a extração mineral, porque contra a extração ilegal. A gente trabalha com a atividade mineral e a atividade garimpeira. Então, a extração ilegal é um crime e deve sim ser. Seria isso. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor Gilson Camboim, pela sua apresentação
Aliás, eu gostaria de solicitar depois que nos enviasse também uma cópia do que você tem em relação aos processos, né, e especialmente com relação à recuperação das áreas, né, que afetadas pelo garimpo, para que a gente coloque também junto em estudo com o nosso comitê de cientistas para analisar em conjunto. Obrigado pela apresentação. Eu abro, então, para perguntas dos nossos senadores. Senadora Damares, alguma pergunta? Não? Irã? Palavra ao senador Irã. Eu tenho uma curiosidade aqui, o senhor Gilson, em relação a essa revitalização que é feita depois do processo de garimpagem numa determinada área que o senhor mostrou aí. Eu queria saber se o senhor tem algum controle do resíduo que permanece na região em relação à contaminação do mercúrio que foi usado. Existe algum trabalho nesse sentido? Obrigado aí pela sua participação. Senador, é uma pergunta excelente. A atividade garimpo, o que a gente vai precisar fazer um trabalho também é que a mídia divulgue os termos corretos. Extração ilegal, ela é um crime. Garimpo ilegal, ele não existe. Existe garimpo e existe mineração. Tanto que esses tempos para trás estava havendo extração de saibro no estado de São Paulo, eles chamam garimpo, sendo que saibro não é um mineral garimpado, assim como a extração de cobre em Carajás também sendo chamado de garimpo, e cobre também não é um mineral garimpado. O que ocorre? Quando a gente realiza a atividade de extração, de atividade garimpeira, ela não se utiliza de mercúrio no processo de extração. Nós não utilizamos mercúrio lá em contato com o meio ambiente. Lá é utilizado apenas os resíduos daquele ambiente. A água que está ali é gerada na própria cava, geralmente, e também a movimentação de solo. Então, não há possibilidade do mercúrio ocorrer contaminação nesse ambiente, porque não se utiliza o mercúrio lá naquele processo. Se a extração ilegal estiver utilizando de mercúrio, é outro crime que está ocorrendo no contexto. Mas a atividade garimpeira, ela não utiliza lá no processo de extração o mercúrio. Quando que se utiliza-se o mercúrio? O mercúrio ele é utilizado na hora de fazer o resumo do ouro. E aí você retira o concentrado da caixa e leva-se para um ambiente adequado para se manusear o mercúrio. É um ambiente onde tem uma caixa, um recipiente que ele é fechado para que se manuseie apenas ali. E todo o material que tiver contato com esse produto, ele fica em processo isolado. Então, não há possibilidade do mercúrio ocorrer essa contaminação. Eu gostaria de consultar o senador astronauta Marcos Pontes. Gostaria de fazer também algum questionamento? Vossa Excelência tem a palavra. Não, obrigado, presidente. Então, eu já coloquei a ele uma solicitação para que ele mandasse o material relativo à recuperação de áreas, que a gente vai passar a estudar também junto com a comissão de cientistas. Aliás, aproveito também para, depois eu posso colocar como um requerimento, mas para que a gente tenha participação, seria uma quarta audiência, a participação do comitê de cientistas, para que eles apresentem, né, detalhadamente esse plano de ação e etc., que eu acho que é importante para que a gente tenha conhecimento disso também. Eu acho que é bom. Senador, okay. Aproveitando essa oportunidade... Pois não, com a palavra. Desculpa. Aproveitando essa oportunidade... Essa daí é uma grande vantagem à atividade garimpeira, no contexto de que toda a atividade, quando é desenvolvida, e aí por fazer a licença ambiental, cada área tem a sua particularidade no contexto da recuperação. Cada área, a hora que ela vai ser, antes dela ser, no caso, emitida a licença,
é feito, no caso, o plano de recuperação já daquela área. Tem áreas que vai ser recuperada com a vegetação nativa, tem áreas que elas estão no processo de pastagem, ou fruticultura, ou piscicultura, ou várias outras atividades econômicas. Então, esse é um dos propósitos da atividade. Promover o equilíbrio ambiental, fazer a extração de desenvolvimentos, tanto tecnológico quanto social. Então, hoje em dia, a gente não tem como ter futuro sem a mineração, sem os nossos bens minerais. Para tudo se usa, para tudo. Inclusive, a agricultura é um dos que muito usa isso, e o setor tecnológico mais ainda. Então, é isso que a gente tem que buscar, a parte das atividades que são passíveis de legalização. Bom, o senhor Gilson Cambuim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso, Vossa Senhoria já respondeu alguns questionamentos, não sei se a senadora não gostaria de se manifestar. Eu vou apenas fazer um comentário e uma pequena pergunta, porque tudo isso, como eu estou afirmando, desde o início, essas audiências públicas, elas servem exatamente para subsidiar a comissão, em todos os aspectos, né? Então, um questionamento, mas ao mesmo tempo em forma de pergunta. O ouro representa uma esperança para as populações mais pobres que se movimentam de forma desordenada para áreas de extração legais ou ilegais, que levam uma vida subhumana com doenças, vícios, violências, etc., etc. Assistimos muito isso durante o século passado, em vários exemplos, como a Serra Pelada, verdadeiros formigueiros humanos, como todos devem ter tatuado na sua memória. Seres humanos tendo vidas subhumanas, triste de se ver. Quais medidas, pela experiência do senhor Gilson Cambuim, presidente inclusive de federação, quais as medidas que você sugere que poderiam ser adotadas no âmbito legislativo, do executivo, para evitar esse triste fenômeno, reduzindo aquela corrida do ouro e dando dignidade ao garimpeiro que decide trabalhar nas minas de ouro legalizadas, nas minas de ouro legalizadas no Brasil. Vossa Senhoria dispõe de 5 minutos. Bom, a organização dos garimpeiros em forma de cooperativa, isso já traz para eles um bom crescimento nesse contexto. Por quê? Eles passam a contar com, quando eles se organizam em cooperativas, eles passam a ter possibilidade de fazer contratação de corpo técnico, que vai orientar eles desde uma lavra mais responsável, e aquela forma que a gente viu lá no passado, que o caso de Serra Pelada aí foi um exemplo citado, hoje se mudou muito a atividade. E um outro ponto que a gente sugere é que a gente tenha, no caso, o governo mais próximo no processo de orientação, no trabalho de acompanhamento. O que a gente se vê muito, e se viu muito aí nos últimos anos, é o trabalho punitivo apenas. E, às vezes, nas regiões e nas atuações onde se está ocorrendo a questão legalizada, precisa-se ter mais uma presença do governo junto, com orientações da área da saúde, igual a gente falou anteriormente, com questões dos órgãos ambientais, trazer à parte, todos os órgãos ambientais têm a sua área de educação ambiental, levar isso para campo, acompanhar, trazer essa parte orientativa para o segmento, a gente vai ter um diferencial muito grande na atividade. As nossas atuais legislações são boas, o que a gente não tem tido é braço de atuação do governo. Um fortalecimento da Agência Nacional de Mineração, com a questão que ela está carente de
quadro profissional adequado. Eu quero dizer que os profissionais que estão atuando lá hoje têm feito o possível e o impossível para atuar o setor, pois eles estão em números de servidores deficitários. Eles têm também a questão da parte da remuneração, ela é desproporcional às demais agências. E assim também precisa de ampliar eles com mais tecnologia e recurso. Se a gente quer ter um setor de mineração forte, um setor de mineração que se desenvolve cada vez mais, a nossa agência reguladora tem que estar a nível de atender o setor. Então, isso é um dos pontos que eu coloco. O nosso setor ambiental, ampliar mais a parte educativa, porque com a parte da educação nós vamos conseguir promover um desenvolvimento permanente. A parte punitiva, ela resolve coisas temporárias. Na apresentação da ANOR, mostrou que as invasões na terra indígena Yanomami já vem acontecendo há anos. Por que não promover, igual a gente viu anteriormente? Tem 2 PLG dentro do Estado, tem 301 em fase de legalização, tem 726 autorizações, requerimentos para pesquisa, 195 autorizações de pesquisa. Então, isso a gente vê que oportunidades há possível de se construir lá dentro do Estado de Roraima. Agora, precisa ter órgãos que venham estar mais próximos do setor para que isso possa, no caso, avançar. Essa é uma sugestão pessoal que, do meu ponto de vista, que eu coloco aqui nesse momento. Quero agradecer a sua participação e gostaria de disponibilizar 2 minutos para o senhor Fábio Lobo, para a senhora Ana Lobo e para o senhor Gilson Cambuí para as suas considerações finais. Agradeço em nome da FEComim a oportunidade da gente levar um pouco o conhecimento dessa diferença da extração ilegal para a atividade garimpeira e a mineração. Fico à disposição para poder auxiliar e ajudar no que tiver no nosso alcance, no que tem o contexto da nossa atividade. E peço, nessa oportunidade, eu quero pedir que os órgãos possam, no caso, sempre que houver, tanto o Ministério que o Senado leve indicação para o Ministério de Minas e Energia e para a Agência Nacional de Mineração, para que sempre que houver matérias e notícias com informações distorcidas, que a gente traga clareza à nossa população, à nossa sociedade, das atividades, porque essas distorções atrapalham, no caso, o conhecimento da nossa população em relação de como que são as atividades, da relevância que tem essas atividades no contexto, e pode estar prejudicando com o futuro e o crescimento da nossa nação e da nossa população. Quero agradecer a todos e seria isso. Muito obrigado.